26. Esta não é uma boa ideia, senhora. Oressor sentou-se nos quadris, observando Ven desembalar uma caixa grande, plana. Ellen acha que é a única maneira, ela falou, abrindo a tampa da caixa. O vestido azul, luxuoso, estava dobrado dentro dela. Ela o puxou, observando seu peso comparativamente leve. Foi para trás do biombo e começou a tirar a túnica. E o ataque de ontem às muralhas? Oressor perguntou. Aquilo foi um aviso, ela falou, continuando a desabotoar a camisa. Não foi um ataque sério, embora aparentemente tivesse perturbado muito a Assembleia. Talvez aquela fosse a razão. Trevo podia dizer tudo o que quisesse sobre estratégia e teste das muralhas, mas do ponto de vista de Ven, o maior ganho de Strath foi causar ainda mais medo e caos dentro de Luthadel. Apenas há poucas semanas de ser sitiada, e a cidade já estava tensa, a ponto de romper. A comida estava terrivelmente cara, e Alan foi forçado a abrir os estoques da cidade. As pessoas estavam ansiosas, uns poucos pensaram que o ataque fora uma vitória para Luthadel, tomando-o como um bom sinal de que o exército fora repelido. A maioria, no entanto, simplesmente ficou mais assustada do que já estava antes. Mas, de novo, Ven foi deixada com um enigma. Como reagir encarando uma força tão esmagadora? Encolher-se de medo ou tentar continuar com a vida? Strath testar as muralhas, verdade, mas ele manteve a maior parte de seu exército na retaguarda em posição, caso Seth tentasse empreender um ataque oportunista naquele momento. Ele queria informações e também desejava intimidar a cidade. Ainda não sei se essa reunião é uma boa ideia, Oressor falou, deixando o ataque de lado. Strath não é um homem confiável. Calzer me fez estudar todos os principais nobres na cidade quando eu estava me preparando para me tornar o Lord Renault. Strath é traiçoeiro e cruel, mesmo para um ser humano. Ven suspirou, tirando as calças. Em seguida, entrou no vestido. Não era tão justo e lhe deixava bastante espaço para movimentar coxas e pernas. Até aqui, tudo bem. A objeção de Oressor era lógica. Uma das primeiras coisas que aprendera nas ruas foi evitar situações das quais fosse difícil fugir. Seu instinto revelava-se contra a ideia de entrar no acampamento de Strath. No entanto, ela não tomara sua decisão, e Vena entendia que precisava apoiá-lo. De fato, ela chegou até a concordar com a jogada. Strath queria intimidar a cidade inteira, mas não era tão ameaçador quanto pensava, não enquanto precisasse se preocupar com Seth. Vin já tivera intimidação suficiente na vida. De certa forma, o ataque de Strath às muralhas fez com que ela se sentisse mais determinada a manipulá-lo, para seus próprios objetivos. Ir ao seu acampamento parecia um pouco maluco à primeira vista, mas quanto mais pensava naquilo, mais percebia que era a única maneira pela qual conseguiriam chegar a Strath. Ele precisava vê-los como fracos, precisava sentir que sua tática de coação funcionaria. Esse era o único jeito de vencer. Isso significava fazer algo de que ela não gostava. Significava ficar cercada, entrar no covil do inimigo. Contudo, se ela conseguisse sair do acampamento em segurança, daria um grande impulso para a moral da cidade. Além disso, faria Ham e o restante da equipe confiar mais em Ellen. Ninguém teria questionado a ideia de Kelsier de entrar no acampamento inimigo para negociar. De fato, eles provavelmente teriam esperado que ele voltasse das negociações, tendo convencido Strath a capitular. Preciso apenas garantir que ele volte em segurança, Ven pensou, ajeitando o vestido. Strath pode exibir todos os músculos que quiser. Nada importará se formos nós que direcionaremos. Nada importa se formos nós que direcionarmos os ataques dele. Eles... Ela sentiu a si mesma. Ela sentiu para si mesma, alisando o vestido. Em seguida, saiu de trás do biombo, examinando-se no espelho. Embora o modista tenha obviamente costurado para manter sua forma tradicional, não tinha um formato totalmente triangular de sino. Em vez disso, caía um pouco mais reto pelas coxas. Era aberto perto dos ombros, embora tivesse mangas justas e punhos amplos, e a cintura curvava-se e lhe dava uma boa margem de movimento. Vin esticou-se um pouco, saltou, girou. Ficou surpresa com a leveza do vestido e como ela se movia bem nele.
Claro, dificilmente qualquer saia seria ideal para lutar, mas aquela era um avanço enorme nas criações volumosas que ela vestia em festas um ano antes. Bem, ela perguntou, rodopiando. Oresor ergueu uma sobrancelha canina. O quê? O que acha? Oresor inclinou a cabeça. Por que me pergunta? Porque eu me importo como o que você acha, Vin respondeu. O vestido é muito bonito, senhora, mas para ser honesto, sempre achei esses trajes um pouco ridículos. Todo esse tecido e cores não parece muito prático. Sim, eu sei, Vin falou, usando um par de presilhas de safira para prender os cabelos para trás, tirando um pouco do rosto. Mas, bem, tinha me esquecido de como era divertido usar essas coisas. Não consigo ver por que seria, senhora. Isso é porque você é homem. Na verdade, sou um Kandra. Mas você é um Kandra menino. Como a senhora sabe, Horacior disse, não é muito fácil determinar o gênero do meu povo, pois nossas formas são fluidas. Vino olhou para ele, erguendo uma sobrancelha. Dá para saber. Em seguida, ela se voltou para o armário de joias. Ela não tinha muitas, embora a equipe tivesse entregue uma boa coleção de joias para ela durante seus dias como valet. Doara a maioria delas para ela e levantar fundos para vários projetos. No entanto, mantivera algumas de suas favoritas, como se soubesse que algum dia voltaria para um vestido. Estou usando isso apenas desta vez, ela pensou. Esta não sou eu. Ela prendeu um bracelete de safira. Como as presilhas não tinham metal, as pedras eram encravadas em madeira maciça que se fechava com um fecho de madeira. O único metal no seu corpo eram suas moedas, seu frasco de metal e o brinco único. Sugestão de Kelser: mantenha um pedacinho de metal que possa empurrar em uma emergência. Senhora, Horacior disse, puxando algo debaixo da cama com sua pata. Um pedaço de papel. Isso caiu da caixa quando a senhora abriu. Ele o pegou entre dois dos dedos, surpreendentemente ágeis da pata, e ergueu-o para ela. Finn pegou o papel. Lady Herdeira, a carta começava. Cersei, o peito e o copete mais apertados para Cersei, o peito e o corpete mais apertados para dar apoio, e cortei as saias para que não se erguessem, caso a senhora precise pular. Há fendas para frascos de metal em cada um dos punhos, bem como uma ondulação no corte do tecido para esconder uma adaga amarrada ao redor de cada braço. Espero que considere as alterações adequadas. Feudeu o modista. Ela baixou os olhos, observando os punhos. Eram grossos e largos, e a maneira como apontava para os lados formava esconderijos perfeitos. Embora as mangas fossem justas ao redor dos braços, os antebraços eram mais folgados, e ela conseguia ver onde as adagas poderiam ser amarradas. Parece que ele já fez vestidos para Nascidas das Brumas antes, Oressor observou. Provavelmente, Vin falou, movendo-se até o espelho da penteadeira para se maquiar um pouco. E encontrou vários potes de maquiagem ressecados. Acho que faz um tempo que não faço isso também. A que horas vamos? A que horas vamos, senhora? Oressor perguntou. Vin fez uma pausa. Na verdade, Oressor, não estava planejando levá-lo. Ainda pretendo manter seu disfarce dos demais aqui no palácio, e acredito que pareceria muito suspeito levar meu cão de estimação nesta viagem particular. Oressor ficou em silêncio por um momento. Ah, Oressor disse. Enfim, claro. Então, boa sorte, senhora. Vin sentiu apenas uma pontinha de decepção. Esperava que ele fosse se opor mais. Ela deixou as emoções de lado. Por que ela deveria culpá-lo? Fora ele que enfatizara com razão os perigos de ir até o acampamento. Orestor simplesmente deitou-se, descansando a cabeça nas patas enquanto observava Vin se maquiar. Mas... Ham falou, você deveria ao menos deixar que mandássemos a nossa própria carruagem. Ellen sacudiu a cabeça, arrumando seu casaco enquanto se olhava no espelho. Isso exigiria mandar um cocheiro, Ham. Claro, Ham falou. Que seria eu. Um homem não fará diferença para nós, para nos retirar daquele acampamento. E quanto menos pessoas eu levar comigo, menos pessoas Vin e eu teremos para nos preocupar. Ham balançou a cabeça. Ellen pousou a mão no ombro de Ham. Obrigado pela preocupação, Ham. Mas eu consigo. Se há um homem neste mundo que eu posso manipular, é o meu pai. Sairei deixando para ele a sensação de que ele seguramente tem a cidade no bolso. Ham suspirou. Tudo bem. Ah, outra coisa, Ellen disse, hesitante. Sim? Se importaria de me chamar de Ellen, em vez de apenas El? Ham deu uma risadinha.
Acho que isso será bem fácil. Ellen sorriu, grato. Não é o que Tindo eu queria, mas é um começo. Pensaremos em Vossa Majestade depois. A porta abriu-se, e Dawson entrou. Helen, ele falou. Acabou de chegar para você. Ele ergueu uma folha de papel. Da Assembleia? Dawson assentiu. Eles não estão felizes por você não aparecer na reunião desta noite. Bem, não posso mudar o compromisso com Strath só porque eles querem se reunir um dia antes do planejado, Helen falou. Diga a eles que tentarei comparecer quando voltar. Dawson assentiu com a cabeça. Em seguida, virou-se quando o som de farfalhar soou atrás dele. Ele abriu o caminho, um olhar estranho no rosto, quando Vin chegou à entrada. E ela de vestido, um vestido azul, lindo, que era mais justo que os trajes comuns da corte. Os cabelos pretos brilhavam com um par de presilhas de safira e parecia diferente, mais feminina. Ou melhor, mais confiante em sua feminilidade. Quanto ela mudou desde que eu a conheci, Ellen pensou, sorrindo. Quase 2 anos haviam passado. Na época, era uma jovenzinha, mas com experiências de vida de alguém muito mais velho. Agora era uma mulher muito perigosa, mas que ainda erguia para ele olhos que eram apenas um pouco incertos, apenas um pouco inseguros. Linda, Ellen sussurrou. Ela sorriu. Vin, Ham falou, virando-se. Você está de vestido? Vin corou. O que esperava, Ham? Que eu fosse me encontrar com o rei do domínio do norte de calças? Bem, Ham disse. Na verdade, sim. Ellen riu. Só porque você insiste em ir para algum lugar em roupas casuais, Ham, não significa que todo mundo faça isso. Honestamente, você não fica cansada desses coletes? Ham deu de ombros. São fáceis e simples. E frios, Vin falou, esfregando os braços. Ainda bem que pedi algo com mangas. Agradeça pelo clima, Ham comentou. Cada tremor que você sentir parecerá muito pior para os homens lá fora naqueles exércitos. Ellen concordou. O inverno tecnicamente havia começado. Era provável que o clima não piorasse o suficiente para causar mais do que um leve desconforto. Raramente tinha neve no domínio central, mas as noites frias com certeza não melhorariam a moral. Bem, vamos, Vin falou. Quanto antes terminarmos com isso, melhor. Ellen avançou, sorrindo, e pegou as mãos de Vin. Obrigado, Vin, ele disse, baixinho. E você está realmente linda. Se não fôssemos sair para a destruição quase certa, eu ficaria tentado em ordenar que se fizesse um baile à noite apenas para ter a oportunidade de me gabar ao seu lado. Vin sorriu. A destruição quase certa é tão atraente assim? Acho que estou passando muito tempo com o grupo. Ele se inclinou para beijá-la, mas ela gritou e saltou para trás. Levou quase 1 hora para eu me maquiar direito. Ela bronqueou, sem beijos. Ellen deu uma risadinha quando o capitão Demou apareceu com a cabeça na entrada. Vossa Majestade, a carruagem chegou. Ellen olhou para Ven. Ela sentiu com a cabeça. Vamos, ele disse. Sentado dentro da carruagem que Strath enviara para eles, Ellen viu um grupo solene em pé sobre a muralha, observando-os se afastar. O sol estava quase se pondo. Ele mandou que fôssemos à noite. Teremos de sair depois que as brumas surgirem. Ellen pensou, uma maneira astuta de enfatizar quanto poder ele tem sobre nós. Era o jeito do seu pai, um movimento de certa forma semelhante ao ataque às muralhas do dia anterior. Para Strath, tudo era uma questão de postura. Ellen observara seu pai na corte. Vira como ele manipulava até mesmo os obrigadores, ao manter o contrato para supervisionar a mina de Atium do Senhor Soberano. Strath Venture fez um jogo ainda mais perigoso que seus colegas nobres. E fez um jogo muito bom. Não levou em conta que Kauser jogaria o caos na mistura. Mas quem levaria? Desde o colapso, Strath mantinha o reino mais estável e poderoso do Império Final. Era um homem ardiloso e cuidadoso que sabia como planejar a longo prazo para conseguir o que queria. E esse era o homem que Ellen precisava manipular. Parece preocupado, Ven disse. Ela estava diante dele na carruagem, sentada numa postura formal de lady. Era como se envergar um vestido de alguma forma lhe conferisse novos hábitos e maneirismos. Ou apenas uma volta aos antigos. No passado tinha sido capaz de agir como uma nobre, bem o suficiente para enganar Ellen. Vai dar certo, ela disse. Strath não vai te machucar. Mesmo se as coisas derem errado, ele não ousará fazer de você um mártir.
Ah, não. Não estou preocupado com a minha segurança, Ellen disse. Vin ergueu uma sobrancelha. E por quê? Porque estou com você, ele falou com um sorriso. Você vale para um exército, Vin. Isso, no entanto, não pareceu consolá-la. Vem aqui, ele disse, afastando-se e acenando para que ela se sentasse ao seu lado. Ela se levantou e atravessou a carruagem, mas parou, encarando. Maquiagem. Vou ser cuidadoso, Ellen prometeu. Ela assentiu, sentando-se e deixando que ele a envolvesse com o braço. Cuidado com os cabelos também, ela disse. E seu casaco, não deixe manchar. Desde quando você ficou tão preocupada com a moda? Ele perguntou. É o vestido, Vin disse, com um suspiro. Assim que vesti, todas as lições de Caesar começaram a voltar. Eu gosto muito desse vestido em você, Ellen falou. Vin sacudiu a cabeça. O quê? Ellen perguntou, quando a carruagem saltou, empurrando-a para um pouco mais perto dele. Outro perfume novo, ele pensou. Ao menos um hábito que ela nunca abandonou. Esta não sou eu, Helen, ela disse em voz baixa. Esse vestido, estes maneirismos, é tudo mentira. Helen ficou em silêncio por um momento. Sem objeções? Ven perguntou. Todo mundo acha que estou falando besteira. Não sei, Helen disse, honestamente. Mudar de roupa fez com que eu me sentisse diferente. Então, o que você diz faz sentido. Se trajar vestidos faz você se sentir errada, então não tem que vesti-los. Quero você feliz, Ven. Vin sorriu, erguendo os olhos para ele. Em seguida, ela se inclinou e o beijou. Pense que você havia dito que não haveria beijo, ele brincou. Vindos de você, ela retrucou. Sou uma nascida das brumas. Somos mais precisos. Helen sorriu, embora não se sentisse tão feliz. A conversa, no entanto, impedia que ele se preocupasse. Às vezes me sinto desconfortável nestas roupas. Todos esperam muito mais de mim quando eu as visto. Esperam um rei. Quando estou de vestido, Vin falou. Eles esperam uma lady. Então, ficam decepcionados quando, em vez disso, me encontram. Qualquer um que fique desapontado em encontrá-la é estúpido demais para ser relevante, Alan disse. Não quero que você seja como elas, Vin. Não são honestas, não ligam. Gostam de você, como é. Tindwell acha que posso ser as duas coisas, Vin disse. Uma mulher e uma nascida das brumas. Tindwell é sábia, Alan falou. Um pouco bruta, mas sábia. Deveria ouvi-la. Você acabou de dizer que gostava de mim como sou. E gosto, mas eu gostaria de você de qualquer jeito, Ven. Eu te amo. A questão é o quanto você gosta de si mesma. Aquilo a fez hesitar. Na verdade, as roupas não mudam um homem de verdade, ela comentou, mas mudam como os outros reagem a ele. Palavras de Tyndall. Acredito. Acredito que o truque esteja em convencer a si mesmo que merece as reações que recebe. Pode usar os vestidos da corte, Ven, mas faça deles algo seu. Não se preocupe em não dar aos outros o que querem. Dê a eles quem você é. E deixe que isso baste. Ele fez uma pausa, sorrindo. Foi o bastante para mim. Ela sorriu de volta. Em seguida, recostou-se contra ele, cuidadosamente. Está bem, ela disse. Chega de insegurança por hora. Vamos recapitular. Me fale mais sobre o temperamento do seu pai. Ele é um perfeito nobre imperial, implacável, inteligente e apaixonado pelo poder. Lembra a minha experiência de quando eu tinha 13 anos? Vena sentiu. Bem, meu pai gostava muito dos bordéis Ska. Acho que gostava de se sentir forte ao possuir uma garota, sabendo que seria morta pela paixão dele. Ele mantém várias dezenas de concubinas e, se elas não o agradam, são dispensadas. Ven murmurou algo baixinho como resposta. Age da mesma forma com aliados políticos. Você não se aliava com a Casa Venture. Você concordava em ser dominado pela Casa Venture. Se não estava disposto a ser nosso escravo, não conseguia entrar num acordo nosso. Vin meneou com a cabeça. Conheci alguns líderes de gangue assim. E como você sobreviveu quando eles punham um olho em você? Agindo como se não fosse importante, Ven falou, rastejando no chão quando passavam e nunca dando motivo para eles me desafiarem. Exatamente o que você planeja fazer esta noite. Ellen assentiu. Cuidado, Ven alertou. Não deixe Strath pensar que está zombando dele, certo? E não prometa demais, Ven continuou. Haja como se estivesse tentando parecer durão. Deixe que ele pense que está coagindo você a fazer o que ele quer. Ele vai gostar disso. Vejo que teve muitas experiências assim antes, não é? Muitas, Vin confirmou. Mas eu já falei sobre elas. Ellen concordou. Planejaram e replanejaram o encontro. Ele devia fazer simplesmente o que a equipe lhe ensinara. Fazer Strath pensar que somos fracos, insinuar que lhe daremos a cidade, mas apenas se ele nos ajudar com Seth antes.
Lá fora, pela janela, Ellen pôde ver que estavam se aproximando do exército de Strath, tão grande, ele pensou, onde o pai aprendera a administrar uma força como essa. Ellen esperava talvez que a falta de experiência militar do pai se traduzisse em um exército mal dirigido. Contudo, as tendas eram arranjadas em um padrão cuidadoso, e os soldados vestiam uniformes perfeitos. Vin moveu-se até a janela, olhando para fora com olhos ávidos, mostrando muito mais interesse do que uma nobre imperial teria ousado mostrar. Olhe, ela disse, apontando. O que? Ellen perguntou. Um obrigador, Vin falou. Helen olhou por sobre o ombro dela, vendo o ex-sacerdote imperial, a pele ao redor dos olhos tatuada com um padrão largo, trazer uma fila de soldados para fora de uma tenda. Então é isso? Então é isso. Está usando obrigadores para administrar. Vendeu de ombros. Faz sentido. Eles sabem como controlar grandes grupos de pessoas. E como abastecê-los. Ellen completou. Sim, é uma boa ideia, mas ainda é surpreendente. Implica que ele ainda precisa de obrigadores. E que ainda seja sujeita à autoridade do Senhor Soberano. A maioria dos outros reis livrou-se dos obrigadores assim que pôde. Finn franziu o senho. Pensei que você tinha dito que seu pai gosta de estar no poder. E gosta, Alan confirmou. Mas também gosta de ferramentas poderosas. Sempre mantém um candra e tem um histórico de associar-se com alomânticos perigosos. Acredita que pode controlá-los, e provavelmente tem a mesma crença sobre os obrigadores. A carruagem diminuiu a velocidade e parou ao lado de uma grande tenda. Strathventure surgiu um momento depois. O pai de Ellen sempre fora um homem grande, de figura firme, com uma postura autoritária. A nova barba apenas realçava o efeito. Vestia um traje elegante, bem cortado, como os trajes que tentara fazer Ellen vestir quando garoto. Foi quando Ellen começou a se vestir com desmazelo, os botões abertos, os casacos largos demais, qualquer coisa que o diferenciasse do pai. No entanto, o desafio de Ellen nunca fora significativo. Ele irritava Strath, fazendo pequenas travessuras e fingindo-se de tolo quando sabia que podia se livrar dele. Nada daquilo importava. Não até a noite final, Luthadel em chamas, a rebelião dos Ska, saindo do controle, ameaçando derrubar a cidade inteira. Uma noite de caos e destruição, e Ven presa em algum lugar dentro dela. Então, Ellen enfrentou Strathventure. Não sou o mesmo garoto que você intimidava, pai. Ven apertou seu braço, e Ellen desceu da carruagem quando o cocheiro abriu a porta. Strath esperou em silêncio, uma expressão estranha no rosto, quando Ellen ergueu a mão para ajudar Ven a desembarcar. Você veio, Strath disse. Parece surpreso, pai. Strath sacudiu a cabeça. Vejo que é mesmo um grande idiota de sempre, garoto. Você está nas minhas mãos agora. Eu poderia matá-lo com um simples aceno. Ele ergueu o braço, como se fosse fazê-lo. Agora é a hora, Ellen pensou com o coração palpitante. Sempre estive nas suas mãos, pai. Ele disse. Poderia ter me matado meses atrás. Poderia ter tomado minha cidade por simples capricho. Não vejo como minha vinda aqui muda alguma coisa. Strath hesitou. Viemos para o jantar. Ellen continuou. Tinha a esperança de lhe dar a oportunidade de conhecer Ven, e esperava que pudéssemos discutir assuntos de especial importância para você. Strath franziu o senho. É isso, Ellen pensou. Imagine se eu tenho alguma oferta ainda por fazer. Você sabe que o primeiro homem a entregar seu jogo em geral perde. Strath não dispensaria uma oportunidade de ganhar, mesmo uma oportunidade mínima, como aquela que Ellen representava. Provavelmente pensava que não havia nada que Ellen pudesse dizer que fosse de real importância. Mas como poderia ter certeza? O que tinha a perder? Vá e confirme com o meu chefe que teremos três para jantar, Strath falou, para um serviçal. Ellen soltou levemente o fôlego. Essa garota é só nascida das brumas, então? Strath perguntou. Ellen confirmou com a cabeça. Uma graça, Strath falou. Diga a ela para parar de abrandar minhas emoções. Vin corou. Strath meneou a cabeça na direção da tenda. Ellen abriu caminho para Vin passar, embora ela olhasse por sobre o ombro, obviamente não gostando da ideia de dar as costas para Strath. Um pouco tarde para isso, Ellen pensou. A câmara da tenda era o que Ellen teria esperado de seu pai, cheia de almofadas e mobiliário luxuoso, do qual Strath usaria realmente apenas uma pequena parte. Strath mobiliava para insinuar seu poder. Como as imensas fortalezas de Luthadel, o ambiente de um nobre era uma expressão de quanto ele era importante. Ven esperou, ao lado de Ellen, em silêncio, tensa, no centro da sala. Ele é bom, ela sussurrou. Fui o mais sutil que pude, e ainda assim ele notou meu toque.
Ellen assentiu. Ele também é um olho de estanho. Falou com voz normal. Provavelmente está nos ouvindo neste momento. Ellen olhou para a porta. Strath entrou, alguns momentos depois, sem dar indícios de ter ou não ouvido Vin. Um grupo de serviçais entrou em seguida, carregando uma grande mesa de jantar. Vin inalou com força. Os servos eram Ska imperiais, segundo a velha tradição. Eram esfarrapados, suas roupas feitas de aventais rasgados e mostravam escoriações de um espancamento recente. Carregavam suas cargas com olhos baixos. Por que a reação, garota? Strath perguntou. Ah, sim, você é Ska, não é? Mesmo vestida com tanto esmero? Ela não é muito bondoso. Nunca permitiria que você vestisse algo assim. Nem tanto assim. Santo insinuava. Vin lançou um olhar para Strath, mas aproximou-se um pouco mais de Ellen, agarrando seu braço. Novamente, as palavras de Strath eram apenas dissimulação. Strath era cruel, mas apenas enquanto aquilo lhe servia. Queria deixar Vin desconfortável. O que parecia estar conseguindo. Ellen franziu a testa, baixando o olhar. E ele percebeu apenas um traço de sorriso astuto nos lábios dela. Brice havia me dito que Ven é mais sutil com a sua mancia que a maioria dos abrandadores. Ele lembrou, meu pai é bom, mas para ele perceber seu toque, ela permitiu, claro. Ela olhou novamente para Strath, que bateu em um dos serviçais Sky enquanto eles se retiravam. Espero que nenhum deles seja parente seu. Strath dirigiu-se a Ven. Não têm sido muito diligentes nos últimos tempos. Talvez eu devesse executar alguns. Não sou mais Ska, Ven falou baixo. Sou uma nobre. Strath apenas riu. Já havia descartado Ven como ameaça. Sabia que era uma nascida das brumas. Devia ter ouvido que ela era poderosa. E ainda assim, assumia que ela era fraca e irrelevante. Ela é boa nisso, Alan pensou, surpreso. Os serviçais começaram a trazer um banquete que era impressionante, considerando as circunstâncias. Enquanto esperavam, Strath virou-se para um assistente. Mande Rosélia entrar, ele ordenou. E diga para ser rápida. Ele parece menos reservado do que eu me lembrava, Helen pensou. Nos tempos do Senhor Soberano, um nobre era formal e inibido em público. Embora muitos se entregassem às extravagâncias na vida privada, dançavam e conversavam trivialidades no baile, por exemplo, mas desfrutavam das prostitutas e das bebedeiras apenas de madrugada. Por que a barba, pai? Ellen perguntou. Pelo que soube, não estão na moda. Eu dito a moda agora, garoto. Straff disse. Sente-se. Vin aguardou respeitosamente. Ellen percebeu, até que ele estivesse sentado antes de tomar seu lugar. Conseguia manter um ar quase assustadiço. Olhava Strath nos olhos, mas sempre se contorcia com o reflexo, como se parte dela quisesse virar o rosto. Agora, Strath começou. Diga-me, por que estão aqui? Pensei que fosse óbvio, pai. Ellen falou. Estou aqui para discutir nossa aliança. Strath ergueu uma sobrancelha. Aliança? Nós dois concordamos que sua vida é minha. Não vejo necessidade em me aliar a você. Talvez, Ellen respondeu, mas há outros fatores em jogo aqui. Suponho que não estivesse esperando a chegada de Seth. Seth é uma preocupação menor, Strath falou, voltando a atenção ao jantar. Grandes fatias de carne mal passada. Vin franziu o nariz, embora ela não pudesse dizer se era parte da atuação ou não. Ellen cortou seu filé. Um homem com um exército quase tão grande quanto o seu, dificilmente será uma preocupação menor, pai. Strath deu de ombros. Não será problema para mim quando eu tiver as muralhas da cidade. Vai entregá-las para mim como parte de nossa aliança, suponho eu. E convidar Seth a atacar a cidade? Ellen falou. Sim, juntos você e eu podemos resistir a ele, mas por que ficar na defensiva? Por que permitir que enfraqueça nossas fortificações e possivelmente continue este cerco até nossos exércitos morrerem de fome? Precisamos atacá-lo, pai. Strath bufou. Acha que preciso de sua ajuda para atacá-lo? Precisa, se quiser vencê-lo, com alguma medida de garantia de sucesso. Ellen falou. Podemos pegá-lo facilmente juntos, mas nunca sozinhos. Precisamos um do outro. Vamos atacar você liderando seus exércitos, eu liderando os meus. Vamos atacar, você liderando seus exércitos, eu liderando os meus. Por que está tão ansioso? Strath perguntou, estreitando os olhos. Porque quero provar algo, Ellen falou. Veja.
Nós dois sabemos que você tomará Luthadel de mim, mas se avançarmos juntos contra Seth primeiro, parecerá que eu quis me aliar a você desde o início. Serei capaz de lhe entregar a cidade sem parecer um bufão completo. Poderia alegar que trouxe meu pai para dentro das muralhas para nos ajudar contra o exército que eu sabia estar se aproximando. Entrego a cidade a você, e em seguida me torno novamente seu herdeiro. Nós dois conseguiremos o que queremos, mas apenas quando Seth estiver morto. Straff fez uma pausa, e Ellen podia ver que suas palavras estavam surtindo efeito. Sim, ele pensou. Pense que sou o mesmo garoto que você deixou para trás, excêntrico, ansioso para resistir a você por razões tolas e livrar a cara. É uma coisa bem típica dos Venture. Não, Straff falou. Ellen teve um sobressalto. Não, Straff falou novamente, voltando-se para seu prato. Não vamos fazer nada disso, garoto. Eu decidirei quando ou mesmo se atacarei Seth. Deveria ter funcionado, Ellen refletiu. Examinou Straff, tentando descobrir o que estava errado. Havia uma leve hesitação em seu pai. Preciso de mais informações, ele pensou. Olhou para o lado, para onde Vena estava sentada, girando algo levemente na mão. O garfo. Ele fitou os olhos dele. Então, um leve toque no talher. Metal, Ellen pensou. Boa ideia. Ele olhou para Straff. Você veio pelo Action, ele disse. Não precisa conquistar minha cidade para consegui-lo. Straff inclinou-se para a frente. Por que você não gastou o metal? Nada atrai tubarões mais rápido que sangue fresco, pai. Ellen disse. Gastar grandes quantidades de Action apenas teria indicado que eu o tinha. Uma ideia ruim, considerando o esforço que fizemos para abafar esses rumores. Houve uma movimentação repentina diante da tenda, e logo uma jovem agitada entrou. Trajava um vestido de baile vermelho e tinha os cabelos pretos para trás num rabo de cavalo longo, leve. Tinha talvez uns 15 anos. Roselle, Straff falou, apontando para a cadeira próxima dele. A garota sentiu, obediente, correndo para sentar-se ao lado de Straff. Ela estava maquiada e o vestido era decotado. Ellen tinha poucas dúvidas quanto ao seu relacionamento com Straff. Straff sorriu e mastigou sua comida, calma e educadamente. A garota parecia um pouco com Vin, o mesmo rosto amendoado, cabelos pretos, parecidos, feições finas e constituição delgada. Era uma declaração. Eu consigo uma exatamente como a sua, só que mais jovem e mais bonita, mais de simulação. Nesse momento, naquele sorriso forçado nos olhos de Straff, Ellen lembrou-se mais do que nunca porque odiava seu pai. Talvez possamos fazer um acordo, garoto, Straff falou. Entregue o Action para mim e eu cuidarei de Seth. Trazê-lo até você levará tempo, Ellen falou. Por quê? Straff quis saber. Action é leve. Temos muito. Não tanto que não possa pôr numa carroça e mandá-la para cá, Straff disse. É mais complicado que isso, Ellen disse. Não acho que seja, Straff comentou, sorrindo. Você apenas não quer entregá-lo para mim. Ellen franziu o senho. Não temos Action, Vin sussurrou. Straff virou-se. Nunca o encontramos, ela disse. Kauser derrubou o Senhor Soberano apenas para poder ficar com o Action. Mas nunca conseguimos encontrar o paradeiro do metal. Provavelmente, ele nunca esteve na cidade. Não esperava por isso, Ellen pensou. Claro, Ven tendia a fazer as coisas por instinto, como diziam que Kauser fazia. Todo o planejamento do mundo poderia ir por água abaixo, com Ven por perto, mas o que ela fazia, em geral, era muito melhor. Straff parou por um instante. Parecia acreditar em Ven. Então, você não tem nada mesmo a me oferecer. Preciso parecer fraco, Ellen lembrou. Preciso que ele pense que pode tomar a cidade a qualquer momento, mas também que não vale a pena agir agora. Ele começou a tamborilar na mesa com o dedo indicador, tentando parecer nervoso. Se Straff achar que não temos Action, então será menos provável que arrisque atacar a cidade. Menos lucro, por isso Ven disse aquilo. Ven não sabe o que está falando, Ellen falou. Mantive o Action escondido, mesmo dela. Tenho certeza de que podemos arranjar algo, pai. Não, Straff disse, agora soando divertida. Você realmente não está com ele. Zane disse. Mas, bem, eu não acreditei. Straff sacudiu a cabeça, voltando para o prato. A garota ao lado não comia. Ficou sentada em silêncio, com o ornamento que se esperava que fosse. Como o ornamento que se esperava que fosse. Straff tomou um grande gole de vinho. Em seguida deu um suspiro satisfeito. Olhou para sua concubina jovenzinha. Saia, ele disse. Ela obedeceu imediatamente à ordem. Você também, Straff falou para Ven. Ven ficou levemente tensa e olhou para ela. Tudo bem, ele falou, devagar. Ela hesitou. Então assentiu. Straff representava pouco perigo para ela.
E ela era uma nascida das brumas. Se algo desse errado, poderia tirar Ellen dali rapidamente. E se ela saísse, isso faria o que eles queriam. Ellen parecia menos poderoso, numa posição melhor para negociar com Strath. Assim esperavam. Esperarei bem aqui fora, Vin falou baixinho, retirando-se. Ele não era um soldado. Era uma força de liderança, um homem que o próprio destino parecia apoiar.